Olá a todos. Nessa palestra nós vamos falar sobre computação visual e suas aplicações. A motivação é a seguinte: nós queremos relacionar a computação visual com uma área mais abrangente, que é a área de matemática aplicada computacional, na qual a gente faz pesquisas. Então, o que é a computação visual? A computação visual é uma nova área da matemática, ela é instância de uma tendência que vem se desenvolvendo de cada vez mais forte, né, nos últimos anos, e ela é muito importante porque ela é relacionada com várias áreas de mídia, né, e vai dar toda a base científica para desenvolver aplicações de mídia, né. E, como eu falei, entender isso dentro do contexto da matemática aplicada computacional vai dizer que metodologias a gente pode usar para fazer pesquisa na área de computação visual e como a computação visual se insere nesse contexto maior, né, da ciência e das aplicações na sociedade. Então, para entender a matemática aplicada computacional, nós desenvolvemos um arcabouço conceitual que é o chamado paradigma dos 4 universos. E a ideia é o seguinte: estudar essa área da matemática aplicada computacional desde as suas aplicações no universo físico, no mundo real, até a sua implementação num sistema computacional. Então, nós temos, na realidade, 4 níveis de abstração que distinguem os problemas importantes a serem estudados, e a relação entre cada nível de abstração vai dizer como é que a gente passa do equacionamento do problema num certo nível para o outro nível. Então, nós temos um fenômeno no universo físico que a gente quer modelar no universo matemático, e com esse modelo a gente criar uma representação que vai permitir a gente implementar esse problema e a solução desse problema num sistema computacional que vai ser usado numa aplicação do universo físico, né? Isso é uma teoria que nós desenvolvemos no final dos anos 1990, né, 1995, e serviu de base para toda a pesquisa do laboratório de Visgraph desde então, né? Um exemplo de como funciona e para que serve esse paradigma dos 4 universos é pegar a coisa mais comum em matemática, que são números, né? Então, no mundo físico, nós temos quantidades escalares, por exemplo, como comprimento ou área, né, que a gente quer representar, e para representar isso e modelar isso, estudar no contexto matemático, você vai modelar isso através de números reais. Os números reais é um modelo que serve para você fazer os cálculos em matemática no sentido teórico, né, mas eles representam quantidades escalares que podem ser contínuas e você ter grandezas infinitas, teoricamente, né? E com isso você não tem uma representação que você possa trabalhar diretamente. E para representar números reais, o que você faz é usar uma representação de ponto flutuante, onde você distingue a parte inteira e a parte fracionária. E aí, com isso, você tem uma representação concreta que você pode manipular e implementar, né, em sistemas de análise numérica, né? E se esses sistemas são trabalhados no computador, você vai usar um padrão para colocar isso nos processadores, né? Representar isso de uma forma binária. Então, esse padrão é o padrão da I3E, onde você representa um número de ponto flutuante através da sua mantissa e do seu expoente, né? Então, aí a gente vê como você passa de um nível para outro e nota que você tem, na relação entre esses universos, você tem a questão de aproximação numérica, porque você está representando uma coisa que é contínua, depois para uma coisa discreta. E você tem que controlar todos os processos para fazer análise numérica e ter o resultado correto, né? Isso se estende a qualquer outro problema de matemática aplicada computacional, em particular os problemas na área de computação visual. Então, para a gente entender a área de computação visual, a gente vai olhar as áreas relacionadas com a computação visual. A computação visual, ela lida com modelos matemáticos de coisas visuais, né? Imagens e outros sinais visuais, como vídeos, né? E aí nós temos 4 áreas relacionadas que trabalham com modelos e imagens.
A área de modelagem, que é a criação de modelos, né? A área de processamento de imagens, que vai manipular imagens, e aí você tem a área de síntese de imagens, que transforma os modelos matemáticos em imagens, faz visualização, e a área de análise de imagens, que através de imagens, analisando imagens, vai criar os modelos matemáticos, né? E nota que essas duas áreas de análise e síntese são duais, né? Um é o problema direto de criar imagens e outro problema inverso de, a partir de imagens, criar modelos, né? A gente vai trabalhar com todas essas áreas e trabalhar elas de maneira integrada, né? Então, agora o que eu queria falar um pouco é falar de como você passa da computação visual para suas aplicações no mundo real. E aí, para isso, eu vou dar exemplo de alguns projetos recentes do laboratório Visgraph, no período de 2009 a 2015. Então, nós vamos pegar, na verdade, 4 projetos em computação visual que ilustram cada uma dessas áreas, né? Então, a gente vai pegar primeiro um projeto que é para a área de criação de terrenos, que é um projeto que está ligado com a área de modelagem, você modelar um terreno, né, a partir da interação no sistema computacional. Aí a gente vai pegar um outro problema, que é a reconstrução 3D, né, de dados do mundo real através de imagens. Então, é um problema de análise, da área de análise. Depois a gente vai pegar o problema de visualização interativa, que é um problema da área de síntese de imagens, no caso aí de maneira interativa. E, finalmente, a gente vai pegar um problema, que é o problema de iluminação fotorrealista, que é um problema de processamento de imagens, de capturar dados do mundo real, processar para que eles possam ser usados na parte de iluminação. Então, a gente vai mostrar cada um desses problemas e mostrar como eles são usados dentro desse paradigma dos 4 universos com a área de computação visual. Então, começando com modelagem, vou falar desse problema, que é a criação de terrenos, que foi um trabalho que nós desenvolvemos em parceria com o RA, que é uma instituição da França, e a ideia é você modelar um terreno usando desenhos. Então, se vocês olharem na imagem da esquerda, né, você tem um terreno 3D, mas você está desenhando a silhueta desse terreno na tela, como se você tivesse um vidro ali, olhando uma paisagem, e desenhando as características do terreno. E esse processamento, para gerar esse terreno, a partir desses dados, ele cria, usando uma computação em paralelo na CPU e na GPU, o modelo do terreno, à medida que o criador do terreno está fazendo esse processo, e é um processo muito efetivo, vocês vão ver isso através do vídeo que eu vou mostrar agora. Você vê que aí, inicialmente, você tem um terreno plano, e aí a pessoa desenhou uma curva, e aí o terreno se adapta àquela curva, a silhueta da curva que foi desenhada. Então, o terreno vai sendo construído de uma maneira muito natural, intuitiva, né? E sendo visualizado ao mesmo tempo, porque ele é processado na GPU. E tem várias maneiras de você traçar aí. Você pode traçar a silhueta, pode traçar um platô, você pode mudar o ponto de vista. E depois que você fez essas silhuetas, você pode mudar a posição desses traços guia e aí criar o terreno que você quer. E aqui é a estrutura que a gente tem, né, que trabalha em paralelo na CPU e na GPU para que isso funcione de uma maneira em tempo real. E a gente vai ver que isso aí, para funcionar em tempo real, você tem que processar na GPU cálculos, né, que tem que se adaptar tanto à visualização quanto à resolução das características do terreno. Então, você vê a malha que é feita, né, na GPU funcionando junto com a CPU. Então, à medida que você vai colocando coisa, ele vai colocando os detalhes na GPU para você ter uma visualização muito boa do terreno, né? Então, esse é o processo e é uma ferramenta que é usada por designers aqui no nosso grupo e em outros laboratórios frequentemente, né? Bem, agora eu queria passar para a parte de análise, e a parte de análise a gente vai discutir agora um processo que foi um processo de reconstrução 3D do campus do INPA a partir de imagens capturadas por drones, né, e poderia também incorporar junto com imagens de satélite, né? Então, qual é a ideia? A ideia de criação do modelo é você vai ter um drone que vai fazer um sensoriamento, vai capturar várias imagens, né,
e essas imagens são capturadas a partir de certos pontos de vista, e a gente sabe de que posição a imagem foi capturada, então a gente tem a posição da câmera. A partir desses dados, a gente tem como juntar todas as imagens e, por fotogrametria, calcular o modelo 3D com a geometria e a textura. Então, aqui a gente vai ver como é o processo. Então, começando, como eu falei, você tem aqui, isso aqui é o segundo andar do INPA, né? Isso aqui é um pesquisador controlando um drone, e aí o drone vai levantar voo, e ele tem uma câmera embaixo dele, então ele vai fazer um trajeto, e à medida que ele vai sobrevoando o campus do INPA, ele vai tirando fotos, aí vocês veem no celular assim, os vários pontos de fotos, que são esses pontos que estão aí, né? Ele faz uma trajetória, né, através de linhas e colunas, né, tirando fotos regulares, e aí essas fotos, a gente analisa as características dos dados das fotos, são pontos relevantes, e aí, a partir desses pontos relevantes a gente vai criar um processo de fotogrametria, criar uma malha geométrica. Em cima dessa malha geométrica a gente vai botar a textura, que é a imagem da foto, e aí a gente tem um modelo 3D que pode ser manipulado, né, e pode ser olhado de qualquer ponto de vista, né, e daí isso é uma coisa que serve para várias aplicações, né. E aqui agora a gente vai relacionar esse processo de criar, né, um modelo 3D com a visualização interativa desse modelo. E aí o que a gente vai usar, na verdade, é um outro projeto que a gente fez aqui, que é o projeto Mesa 3D ou Plano Vision, né, que ele cria uma realidade aumentada. Então, isso é uma mesa que simula uma holografia. É uma pseudo-holografia através de uma projeção estereoscópica oblíqua horizontal. E, para isso, a gente captura a posição do observador e desenha o modelo na imagem correta, de maneira estereoscópica, então você vê efetivamente um modelo 3D flutuando em cima dessa mesa. Então aqui a gente está vendo a mesa no nosso laboratório, um pesquisador com o óculos estéreo, e aqui você vê as duas imagens, né, do olho direito e do olho esquerdo. A gente está vendo uma imagem plana, mas ele vê uma imagem tridimensional, ele pode colocar a mão em cada altura ali, né? E ele tem a sensação de que é um modelo 3D mesmo. Aí vocês veem que a imagem está duplicada, porque você tem a imagem do olho direito e do esquerdo superpostas, né? E você vê como a imagem é colocada do ponto de vista que ele está olhando. Então isso é muito efetivo, é como se você pudesse realmente manipular com uma coisa de realidade aumentada, né, junto com um modelo real, né, uma coisa virtual, né. E agora, para terminar, a gente vai falar dessa parte de processamento, que é como você vai iluminar um modelo que você construiu, por exemplo, como esse, mudar a posição de luz. Então, você tem que capturar a iluminação e usar essa iluminação num processo de síntese. Então, isso é um trabalho que foi parte da dissertação de mestrado do Aldo Zhang aqui em 2009, depois ele continuou isso no doutorado, que é um esquema de fazer visualização fotorrealista usando mapas de iluminação. E esses mapas de iluminação são capturados a partir de imagens do mundo real que coletam iluminação. Então, você tem uma esfera cromada, onde você tira a foto da esfera cromada e ela está refletindo a iluminação ambiente. Aí você analisa essa iluminação ambiente através de um processamento para você ter a radiância que é incidente nessa esfera cromada, e aí você vai usar essa esfera cromada para criar uma iluminação, para você inserir um objeto virtual numa cena real, e aí criar uma imagem sintética onde a iluminação que é usada para iluminar o objeto sintético é a mesma da cena real com a iluminação que foi capturada. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, você tem uma estátua, né, que está nessa região do Porto. Essa estátua é virtual, mas está sendo iluminada com a iluminação ambiente, inclusive ela reflete o mundo real que está ali, né? A gente vai mostrar agora um vídeo de um processo que
um ambiente aqui do nosso laboratório com um modelo animado sendo iluminado pela luz ambiente ali. Então, aqui vocês veem, tem essa mesa, né? Essa mesa tem alguns objetos reais, por exemplo, como aquele vaso, aquela caneca, e tem uns objetos virtuais que são esses bonecos que vão dançar, e vocês vão ver eles dançar agora ali. E vocês vão ver como a iluminação é perfeita, é realista. Bom, é isso, gente. Só para terminar aqui, eu queria mostrar nesse slide a relação entre as diversas áreas, né, de pesquisa que a gente tem aqui. A gente aqui viu algumas delas, né? A gente viu a modelagem geométrica, a área de análise de formas, né, de modelagem, a área de processamento geométrico e a área de visualização de rendering, que são essas áreas que estão circuladas aí com uma elipsoide, com um tracejado, né? Tem uma série de outras áreas que a gente vai abordar na sequência dos vídeos, que também são áreas de pesquisa que a gente faz aqui, né? E quem tiver interesse em saber mais das pesquisas do Laboratório Visgraph, basta acessar o nosso portal, que é esse endereço, www.visgraphinpa.br. Obrigado pela sua atenção.